Arc. Eu sou a Carla. E nós somos o Transforma Arc. Chegamos ao segundo vídeo da nossa minissérie. O assunto de hoje é porcelanato, um revestimento cerâmico com extrema resistência e pouca absorção. Fica ligado que nós vamos passar para vocês todas as informações desse tipo de revestimento. Se você ainda não nos segue no nosso Instagram, procura lá, @transformaarc. Lá a gente traz algumas informações complementares, dicas, então fica ligado e nos acompanhe lá também. E não esquece de deixar aquele like aqui no YouTube, curtir e compartilhar as nossas informações por aqui também em todas as outras redes sociais. O porcelanato, assim como os revestimentos cerâmicos, são compostos por uma mistura de argila. No caso, o porcelanato também possui em sua composição algumas misturas de areia, feldspato, rochas e até mesmo alguns aditivos quando necessários. Para que o porcelanato seja considerado uma placa de porcelanato, não basta apenas ele ser grande, resistente, brilhante, não. O que considera e o que difere o porcelanato das placas cerâmicas convencionais é o seu teor de absorção de água, que precisa ser igual ou menor do que 5%. E além das questões de absorção, a gente pode ressaltar outros dois pontos do porcelanato. Uma delas seria a sua alta resistência à abrasão física, ou seja, se tiver muitas pessoas andando sobre esse revestimento ou arrastando móveis sobre ele, a chance de danificar ou desgastar ou riscar essa peça é menor. E a outra seria a sua alta resistência a questões químicas, ou seja, o uso de produtos de limpeza sobre essa peça tem uma chance menor de danificá-la. E o porquê de acontecer isso? Uma das questões seria as suas várias etapas no processo de fabricação da peça, e a outra é por sua composição, que ela é feita por 70% de rochas e 30% de fragmentos de argila, o que seria o inverso da cerâmica. Por isso que a cerâmica ela é um pouquinho mais frágil em comparação com o porcelanato. E tem um detalhe muito importante para a gente falar sobre o porcelanato. Ele tem um acabamento um pouquinho diferente e ela pode ser duas opções. Uma delas seria a borda retificada, ou seja, a borda do porcelanato ela é reta nas suas extremidades. E também existe o acabamento arredondado dessa peça, que a gente denomina ela de bold. A diferença entre elas é que normalmente as peças retificadas ela tem um espaçamento menor entre elas. Já a bold ela normalmente precisa desse espaçamento um pouquinho maior, mas não é regra, isso varia conforme o fabricante e o fornecedor dessas peças. Vale ressaltar que a norma brasileira ela não prevê um espaçamento básico para as placas de porcelanato. Nesse caso, nós precisamos consultar sempre as embalagens e aos fabricantes do mesmo. Caso você venha precisar fazer algum recorte na sua placa de porcelanato, vale ressaltar que você vai precisar utilizar uma placa com borda diamantada, devido à dureza do material. E hoje no mercado existem vários tipos de espaçadores, uma delas que é em giz, que é mais simples, e uma que ela é um pouquinho mais elaborada, que são compostas por dois itens, uma delas que vai ficar entre as peças e a outra ela entra e encaixa nessa, que ela nivela as peças e não fica aqueles desníveis entre os revestimentos. Então ela encaixa e ela nivela todo o seu piso. E agora um assunto polêmico, que seria a junta seca. E o que seria isso? Nada mais é do que a aplicação do revestimento lado a lado, sem a utilização do rejunte entre elas. Mas vai uma ressalva, não é todo revestimento que permite esse uso. Ou seja, quando você for fazer a compra do seu revestimento, olhe na descrição se esse fabricante e essa peça ela permite esse uso, porque isso varia conforme a peça, o fabricante, o local em que vai ser aplicado, porque senão futuramente você pode ter problemas como o descolamento da peça ou a trinca dela, conforme, por exemplo, exposto a altas temperaturas. Hoje no mercado nós encontramos 3 classificações distintas dos porcelanatos. São elas o porcelanato técnico, o porcelanato esmaltado e o porcelanato polido. O porcelanato técnico, por exemplo, ele possui uma superfície mais rústica, mais áspera, com acabamento mais fosco. Nesse caso, ela é muito indicada em áreas molhadas e áreas externas, porque ela tem uma resistência maior à abrasão.
Já o porcelanato esmaltado, por exemplo, na sua superfície ele recebe uma fina camada de esmalte, ele tem um brilho mais comedido comparado ao porcelanato polido, por exemplo, porém a sua resistência é mediana e ele pode ser indicado para qualquer área da sua residência, tanto secas quanto molhadas. Já o porcelanato polido, por exemplo, ele tem a sua superfície uma fina camada de brilho que resiste menos à abrasão, risca com maior facilidade, são peças mais escorregadias. Nesse caso, é muito indicado que você a utilize em áreas secas, como salas e quartos. Vamos falar agora sobre as instalações dessas placas? É importante que você saiba que, devido ao fato das placas de porcelanato terem um teor de absorção de água menor do que as placas de cerâmicas convencionais, você vai precisar utilizar no seu assentamento colas ou argamassas especiais. Quando você for assentar a sua placa, é muito importante que você não leve muito mais do que 1 hora pré-assentamento, para que essa massa não resseque, essa camada de argamassa ou de cola especial não sofra nenhum dano, tá? Uma outra coisa muito importante que vocês precisam saber é que é bacana que vocês umedeçam as superfícies de massa. Em dias quentes, essa hidratação ela é indispensável e isso auxilia no assentamento das placas sobre a camada. As aplicações da camada de argamassa ou de cola especial acontecem tanto na placa quanto na superfície. São feitas com um ângulo ali mais ou menos de 45 graus, com desempenadeiras emborrachadas, que não danificam a peça. Após a instalação das placas, chegou a hora do rejunte, que serve para vedar o espaçamento entre uma placa e outra. O rejunte é aplicado com o auxílio de uma espátula, que precisa de um tempo de cura de mais ou menos 20 minutos. Caso as frestas não estejam devidamente vedadas, ficou um buraco ou alguma coisa parecida, você pode repetir o procedimento colocando mais massa. É muito importante que você limpe sempre a superfície para retirar os excessos com um pano úmido ou com uma esponja. É bacana também frisar que você deve rejuntar toda a sua área de uma única vez, porque a variação de temperatura no processo pode alterar a coloração dos rejuntos no processo final. E esse foi o nosso segundo vídeo dessa minissérie. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aqui embaixo, compartilha com os amigos e comenta se você tiver alguma outra curiosidade sobre o porcelanato ou alguma dica sobre algum assunto que vocês queiram que a gente traga aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece nosso Instagram, ele chama @transformaarc. Entra lá que a gente sempre está trazendo dicas e algumas outras curiosidades sobre os assuntos que a gente trata aqui no vídeo durante a semana. É isso aí, e semana que vem tem o nosso último vídeo aqui do canal sobre porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Até a próxima, pessoal!